Paz do Senhor, povo de Deus, bom dia. Estamos aqui ao vivo no bairro Minha Praia, cidade navegante, Santa Catarina. E quem fala é o amigo em Cristo, Jefferson de Oliveira. Estamos da denominação Assembleia de Deus Missões para a Paz. Estamos aqui hoje para gravar esse vídeo falando sobre os dons espirituais. Aqui comigo está nosso irmão, Diácono Davi. Deus abençoe, cumprimento o povo aí, galera. Cristo a todos que estão ouvindo aí. E do meu lado aqui está o Felipe, da equipe de mídia. Um dia aí pra galera aí. A senhora, irmãos, E ali por trás das câmeras ali está o Gabriel. Paz do Senhor, irmãos. Aí, galera. Então, estamos aqui hoje porque temos visto nos últimos dias que muitas confusões causadas na mente de pessoas sobre os dons espirituais. Então nós decidimos hoje na mesa com Deus falar nessa manhã sobre os dons espirituais, né? E o texto que nós vamos pegar é o texto mais completo para falar isso. Sabemos que tem outros textos que acabam completando esse texto, mas o mais completo da Bíblia, que fala sobre os dons espirituais. Em poucos minutos eu quero explanar alguma coisa, tirar alguma dúvida. Então você que vai nos assistir, se você tiver alguma dúvida sobre isso, nos pergunte aí, nós vamos estar respondendo na medida do possível. Amém? Então eu peço para o Davi abrir aí a Bíblia dele em 1 Coríntios capítulo 12, lê do versículo 8 ao versículo 10. Deus fala os dons do Espírito Santo. A todos nos fala assim a palavra de Deus. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de milagres, e a outros a profecia, e a outros o dom de discernir os espíritos, e a outro variedade de línguas, e a outros a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então perceba, irmão, esse texto ele vai falar de 9 dons, 9 dons espirituais. Sabemos que o apóstolo Paulo, com muita sabedoria de Deus na vida dele, ele usa 3 capítulos para falar de dons. É 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 13 e 1 Coríntios 14. E todos nós que estudamos a Bíblia Sagrada, sabemos que esses dons eles são divididos em 3 grupos. Alguns dividem de outra forma, mas a maioria divide desta forma, em 3 grupos. O primeiro grupo é o dons de ensino. O segundo grupo, dons de poder. E o terceiro grupo, dons de adoração. E hoje eu quero explicar rapidamente cada um deles, bem simplesmente, para você entender, bem simplórico mesmo, bem simples, que venha tocar o teu coração e venha despertar o desejo de você se aprofundar. Aí sim, no nosso canal do YouTube, eu vou estar postando os vídeos mais profundos, detalhados de cada um deles. Hoje eu quero só mesmo deixar você com água na boca, com vontade de entender cada vez mais sobre esses dons. Então o primeiro dom que nós vamos falar, o dom da palavra da sabedoria, né? Que não é um dom que você busca estudando, como outros dons que vêm através do conhecimento. Esse é o dom da palavra de sabedoria. Como funciona esse dom, pastor? Como ele age na nossa vida? Que maneira ele chega para nós? É aquele dom, irmão,
que às vezes você está conversando com alguém sobre a palavra de Deus, sobre as coisas divinas do Senhor, e de repente Deus começa a te dar palavras que você, quando acaba de falar, você diz assim: meu Deus, eu falei isso? Nem eu sabia que eu sabia disso. Como que eu consegui falar essas coisas? Da onde vem essa sabedoria? Da onde que ela vem do alto? Então, essa é o dom da palavra de sabedoria. É assim que ele funciona. Ele é em momentos discriminado por Deus. Não é todo dia, não é toda hora, não é a hora que você quer. É no de repente de Deus. Você está ali até falando com alguém, evangelizando, conversando com alguém que às vezes não procede a mesma fé de você, ou enfim, às vezes procede, e aí ele te faz pergunta para te questionar, e às vezes Deus vai e te dá palavras assim, nem imagina de onde vem, você fica assustado. Meu Deus, depois tu fala assim: eu falei tudo isso aí, fui eu mesmo, né? Se estiver gravando, você vai olhar e dizer assim: será que fui eu mesmo que consegui falar isso aí? Nem eu sabia disso. E isso é o dom da palavra de sabedoria. Então não é um dom que você busca para todo dia você ser usado nele. Ele é em momentos, né, discriminado por Deus. Deus, quando decide te usar dentro desse dom, ele te usa, que deixa até tu mesmo atônito. Você vai pensar assim: meu Deus, como que eu consegui isso? Como que eu cheguei? Como eu falei essas palavras? Então, esse é o dom da palavra da sabedoria. Amém? Esse dom, ele se encaixa nos dons de ensino, tá? O segundo dom também faz parte do grupo dos dons de ensino, que é a palavra do conhecimento. Esse dom é um dom muito extraordinário, que eu quero abrir um parágrafo aqui rapidinho, dizer que eu creio que todos os dons que vai ser falado aqui ainda estão em prática. Amém? Sei que tem algumas pessoas que têm outra tese, tem alguns dons que já eram para aquela época, não servem mais para hoje. Eu sou ainda daquele grupo que acredita que todos os dons ainda fazem parte do nosso ministério, da nossa vida. Amém? Então, o dom da palavra do conhecimento, nós cristãos temos como conhecimento o dom da revelação, né? Aquele dom que Deus revela algo que só Ele e a pessoa sabe, né? Deus decide então revelar aquela situação oculta na vida da pessoa. Então Ele usa alguém, vai ali: ó, fulano, tal coisa Deus manda te dizer. E aí só eu e Deus sabia disso. Então Deus decidiu revelar aquilo ali para mostrar que Ele é Deus na tua vida e te dar uma diretriz, uma direção para que tu se comporte durante aquela situação. Amém? Então é um dom muito conhecido, é um dom muito usado. No final eu quero falar um pouco sobre algumas coisas que encaixam esses tipos de dom, e para que serve o dom, né? Depois sei lá no final. Então o segundo dom é o dom da palavra do conhecimento, que é conhecido como dom da revelação. Ele ainda existe para mim, né? Eu acredito muito nele, e sei que quando Deus decide, né, desocultar alguma coisa, Ele usa esse dom, né? Ele traz à tona aquilo que só Ele e a pessoa sabia. Então esse é o dom da revelação. E ele também se encaixa nos dons, no grupo de dons do ensino. Agora eu vou falar sobre os dons de poder, né? Encaixados no grupo de dons do poder. Esses são uns que são um pouco mais simples de se entender. Não que seja simples, né? Todos os dons de Deus são maravilhosos. Só que esses são mais simples de se entender, né? Primeiro, dom de cura. Como age o dom de cura? O dom de cura é quando Deus usa uma ferramenta, um de nós, para que ore por alguém, né, ou toque alguém,
e essa pessoa é curada de uma enfermidade, que seja na alma, que seja mental ou que seja carnal, que seja na carne, né? E aí Deus opera aquela cura, né? Esse é o dom de cura, beleza? Ele se encaixa no grupo de dons de poder. Vamos lá, vamos mais para frente. Operação de maravilhas, ou como Davi leu aqui, dom de milagres, que é muito confundido com o dom de cura. Não tem nada a ver com o dom de cura, né? Ele é o dom de milagres, porque é aqueles que, diz os estudiosos, que é aqueles milagres que mexem com até a natureza, tipo Josué orou, o sol parou, né? Moisés tocou na água, o mar se abriu, né? Elias, não vai chover por tantos anos. Esse é o dom de maravilha. Ou um coxo andar, um cego enxergar, vai mexer com a natureza, com aquilo que por exemplo, o cego de nascença, ele nasceu cego, né? Então a camarada vai lá, ora por ele volta a enxergar. Isso é o dom de milagre, né? Ou ele ora, faz chover, ou para o sol, enfim, algumas coisas que a Bíblia nos ensina sobre esse dom. Então não confunda com o dom de cura. O dom de maravilhas é esse aí, o dom de milagres. Ele é aquele que mexe com a natureza, né? O que é a natureza? O cara nasceu surdo e mudo, vai lá, ora por ele, ele volta a falar, volta a enxergar. Você mexeu com a natureza, porque se ele nasceu surdo e mudo, a medicina diz que ele vai morrer surdo e mudo. Então você vai contra a natureza humana. Então esse dom, ele vai sempre fazendo esse tipo de trabalho. Amém? Vamos lá, mais um. Dom da fé, que também é muito confundido. Todo mundo tem fé. Eu digo, mas para que dom da fé? O dom da fé, irmão, que aqui Paulo ele coloca, é quando aquele homem que ele está diante de uma situação impossível, né? E ele ora no Senhor e Deus dá fé para ele acreditar que Deus vai resolver, e Deus, através dessa fé, Deus vai lá e resolve. Porque tem gente que tem fé, mas quando a situação difícil bate na porta dele, ele esquece. A fé dele é tão pequena que ou ele tenta resolver com os próprios braços, e a partir do momento que ele não consegue resolver com os próprios braços, ele entra em depressão, deixa de fazer algo que ele era acostumado a fazer ao Senhor. Então esse camarada, ele não tem o dom de fé, ele tem uma fé. Está entendendo a diferença? Agora o cara que tem o dom de fé, ele nas situações difíceis, nas dificuldades, é onde manifesta esse dom na vida dele. Ele vai conseguir contornar isso. Ele sabe que se ele ir para um quarto, se ele pegar a Bíblia dele, se ele ir para ali e dizer, vem cá, meu amado, agora só sai daqui com a minha bênção. É você que tem que resolver para mim, não é o Davi, não é o Felipe, não é o Gabriel, ele vai resolver o Senhor. E aí Deus vai e entra com providência. Mano, é promessa, isso aí é promessa, amém? Marque isso no seu coração, que isso é promessa. Deus, quem tem o dom de fé, irmão, ele não precisa de mais nada para resolver as situações difíceis da sua vida, amém? Marque isso. E quando você quiser, a partir de amanhã ou depois, nós vamos começar a postar vídeos no canal do YouTube. No final aí nós vamos estar passando o canal do YouTube para vocês, da nossa igreja. Aí eu vou falar mais detalhados. Hoje eu quero que você só entenda um pouco como é os dons verdadeiros, como estão confundido tudo aí. A gente percebe, a gente prega em muitos lugares, a gente ouve muita gente e a gente percebe que está uma confusão na mente das pessoas sobre dons espirituais. Eles não conseguem classificar e acabam confundindo. Às vezes o cara está sendo usado no dom de maravilha, está achando que está sendo usado no dom de cura. Então virou uma confusão. Amém? Vamos mais para frente aí. Então agora nós vamos entrar nos dons de adoração, que é os mais polêmicos, né?
esses aqui, né, eles trazem mesmo uma polêmica bem forte. E eu vou falar, o primeiro que eu quero falar aqui é o dom da profecia, né? Esse dom é muito espetacular, só que é muito confundido. Esse aqui mesmo, cara, é super confundido dentro das igrejas, né? Eu até escrevi alguma coisa aqui. O dom da profecia não é para prever o futuro, como muitos falam. Deus usou o irmão de profecia lá para falar para mim que lá na frente a minha mulher vai ter um filho. Toda profecia não é isso. Eu vou explicar para você dentro da Bíblia, tá bem? Eu senti muito no meu coração, aí convoquei a equipe de mídia e os diáconos também para estar aqui hoje nós gravando esse vídeo, porque eu senti muita confusão dentro do coração das pessoas sobre isso, né? E o dom da profecia, irmão, ele é o dom ele tem um sentido. Qual é o sentido do dom da profecia? Ele é edificar, exortar e consolar. E como esse dom se manifesta? Através da palavra. Quando você está ministrando a palavra de Deus, você está profetizando sobre a noiva do Cordeiro, ou se você está ministrando um discipulado 1 a 1, você está com uma pessoa só ali ministrando a palavra de Deus, você está profetizando para ela. Porque a palavra de Deus ela vai te levar ou a exortação, né? Ou a consolação, ou a edificação. Não se confunda que quando... para aí, pastor, mas Deus usou a irmã lá em profecia, falou para mim que Deus vai resolver aquele problema lá na frente para mim. Não, isso não é dom de profecia, né? E agora eu vou te deixar com água na boca. Entra lá no canal, eu vou explicar. Entre essa semana que vem agora, eu quero gravar um vídeo bem específico sobre dois tópicos, sobre o dom de línguas e sobre o dom de profecia. Bem arretado. Lê para mim aí 1 Coríntios 14, 21. Acho que é 21, deixa eu ver. Como eu tenho problema de esquecimento, eu não esqueço da palavra de Deus, mas eu acho que é. Vamos lá. Não, 29. Leia para mim. 14, 29. Olha a explicação aqui, o que é o dom de profecia. Eu vou ler aqui então. Já leu, achou aí? Então leia aí. E falem 2 ou 3 profetas e outros julguem. Mas se há outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, um depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Amém. E aí? Olha só. Então quer dizer assim, quando eu estou ministrando a palavra, quem está ouvindo, ele tem o direito de julgar. Julgar por onde? Pela palavra de Deus. Se está sendo profetizado a verdade. Então assim, não tem nada a ver com aquilo que diz assim, não, se o irmão te entregou uma profecia, julgue a profecia, mas não julgue o profeta. Ele está falando disso aqui, porque aquilo não é profecia. Aquilo é outra coisa, depois ficar lá no canal. Se você quiser saber, vai ter que entrar lá. Amém? Vai ter que acompanhar nós aí nas redes sociais aí, que nós vamos detalhar isso aí. Nós vamos pegar a semana que vem aí, falar a semana inteira sobre isso. Para que você entenda na profundidade. Quando você falar em dom de profecia, é dom quando a pessoa está ministrando a sua vida. E você tem o direito de julgar pela palavra. Se o que a pessoa está profetizando pela palavra é verdadeiro. Amém? Isso é o dom de profecia. Amém? Isso é. A palavra de Deus, quando está sendo ministrada, ela tem 3 sentidos: exortação, consolação, edificação. Mais nada.
Ou tu pode pegar de Gênesis, Apocalipse, ela vai te levar a isso aí. Entendeu? Isso é dom de profecia. Você já está alguns aí, né, que vão assistir depois do vídeo, vão dizer, meu Deus, o pastor está falando heresia. Não, Bíblia. Eu estou dizendo, às vezes você está confuso. Procure entender, procure sentar, estudar, aprender. Você vai ver que esse dom não tem nada a ver que talvez você pensou em 30 anos que você está dentro da igreja, achando como ele é. Amém? Vamos lá. O quinto, dom de discernir espíritos. Esse dom é aquele que Deus mostra se a pessoa está sendo usada por Deus ou não. Amém? Agora, como nós estamos no século 21, né? Deus vai te mostrar se é fake news ou não, né? Se o camarada é fake news ou não. Esse é um dom espiritual, né, irmão? A base dele é no espírito. Você tem que estar alicerçado na palavra para que você entenda no teu espírito se aquela pessoa está sendo usada pelo Senhor ou não. Então, assim, ela tem um caminho. Esse dom tem um caminho, irmão. Ele não é de qualquer jeito. Não, eu não gostei que o Gabriel falou, ele não é de Deus. Não é assim. Você tem que ter uma base bíblica, tá? Para que isso venha queimar no teu espírito e você venha ser revelado lá no teu espírito se essa pessoa é verdadeira ou não, se ela está sendo usada por Deus ou não. Amém? Vamos lá. Vou virar a folha. Agora vamos para os dois dons de adoração. Esses dois aqui, mano, eu já vi gente falar tanta coisa que o bom disso tudo, às vezes, você escutar coisas que confundem a sua mente, é que leva você a querer estudar para aprender o que é certo. Não, o que a Bíblia diz? Aqui na nossa igreja, na igreja do Senhor, na nossa denominação, né, que não existe duas igrejas, só tem uma igreja só na terra, que é a igreja do Senhor. Na nossa denominação, nós temos o costume de pregar só o que está escrito, né? Nós estuda livro, eu gosto de ler Flávio José, Martinho Lutero, eu gosto de ler todos esses caras aí, mas eu não prego, né, o que eles escrevem, eu prego para a minha vida, as experiências com Deus que eles tiveram. Mas eu gosto de pregar o que está escrito e tento incentivar a galera aqui a ministrar o que está escrito. Amém? Então vamos embora, que agora chegou a hora. Amém? Esses camaradas aqui, meu irmão, ele deixa a igreja quase doida, porque uns pensam que é uma coisa, outros pensam que é outra, e aí tem tese para tudo, mas a Bíblia explica o que ela é verdadeiramente. Mas eu hoje vou te explicar em poucas palavras, para você ficar bem curioso, e você ir lá no nosso canal semana que vem, né? E pegar um vídeo bem esmiuçado sobre isso. Amém? Primeiro, dom de línguas ou variedade de línguas. Esse é um dom que Deus dá, que leva mais nós a falar em línguas ou idiomáticas ou espirituais. Eu vou explicar aqui rapidamente, dentro da palavra de Deus, para deixar você um pouquinho ansioso, com vontade de aprender mais sobre isso aí. Esse dom de interpretação, de variedades de línguas, ele foi, lá em Atos capítulo 2, havia uma festa, a festa do Pentecostes. Essa festa, vinha várias nações, egípcia, romana já era dali mesmo, mas várias ao redor ali da nação de Israel. E aqueles homens, aqueles 120 homens que estavam na posição ali orando, buscando a Deus e receberam o Espírito Santo, a Bíblia vai dizer que eles começaram a profetizar na língua daquelas pessoas, ou no idioma daquelas pessoas. É mais ou menos isso aqui. Entrou um americano ali e ele só fala na língua inglesa, né? Inglês, né? Inglês, ele fala inglês. Eu não sei falar inglês, só inglês mesmo.
Né? E aí Deus me toma aqui para falar com ele, e eu começo a falar em português, só que ele entende em inglês. Ou pode acontecer dele começar, Deus tomar ele para falar comigo, ele falando em inglês e eu entendendo em português. E isso traz uma confusão imensa na mente das pessoas. Então quer dizer que um cara poliglota que fala várias línguas, ele tem o dom de variedade de línguas? Não. Por quê? Porque ele já sabe falar. É diferente, ele estudou e sabe falar isso. Esse dom é espiritual. Entendeu? Como que ele acontece? Ele acontece quando Deus quer que aconteça. Não é quando nós quer. Não adianta eu buscar, Deus, eu quero dom de variedade de língua. É para me ser usado hoje na igreja. Mas que adianta se lá só tem gente que fala o mesmo idioma que eu? Deus não vai me usar, porque todo mundo já entende o que eu falo, filho. Entendeu? É o mesmo idioma. Então pode ser usado, orar a Deus para Deus te usar assim no dom de variedade de línguas, para que um dia se tu encontrar um haitiano aí na rua, Deus te usar para falar com ele, né? Ou ele ser usado por Deus para falar contigo, tu entendeu o que ele fala. Mas isso aí, irmão, você tem que entender que esse dom é igual o dom da sabedoria do conhecimento. Ele é de repente de Deus, né? Ele é um dom que ele é quando Deus quer te usar, não é no momento que quer. Percebe que tu acredita que esse dom, Davi, não existe hoje? Ele existe, mas ele é raro, porque ele é um dom que Deus trouxe para a terra para em momentos especiais, momentos que Deus queira que aconteça. Uns tempos atrás eu estava escutando o apóstolo Luiz Hermínio, ele falou que ele estava numa conferência, se não me engano, não sei se era em São Paulo, algum lugar, e tinha um americano que estava ministrando com intérprete, né? Ele falava o intérprete, só que Deus começou a usar ele para falar com o Luiz Hermínio, com o apóstolo Luiz Hermínio, ele falando na linguagem dele em inglês, e o Luiz Hermínio não sabe falar esse idioma, mas entendeu tudo em português. Amém? Então esse é o dom de variedade de línguas. Existe o dom de línguas espirituais, que é outro dom, né? Que dom é esse? É aquele que Paulo fala que nós devemos orar em línguas, né? Que devemos, que isso edifica a nós mesmos, né? Que é a língua, alguns chamam de a língua dos anjos, né? Que é Judas no capítulo 1, parece que tem um capítulo mesmo, versículo 20, se não me falha a memória, que é onde ele nos impulsiona a orar em espírito. Como que você vai orar em espírito? Quando você ora em línguas, né? Que línguas é essa? Línguas espirituais, ou as línguas dos anjos. Amém? Deu para entender um pouco? Vai lá no canal semana que vem, né? Eu vou estar gravando um vídeo bem detalhado só sobre o dom de línguas espirituais. Amém? E o último dom que fala aqui é o dom de interpretação de línguas. Também é um dom bem confundido na igreja. Porque Paulo fala que quando falar em línguas, em profecia, tem que ter um intérprete. Preste atenção. Falamos em oração em línguas e agora estamos falando em línguas espirituais, em profecia. E agora, qual é a diferença? Aí tem que ter um intérprete, ou você mesmo interpreta o que você está falando. Amém? Aí Deus já dá ali o dom de línguas espirituais, ao mesmo tempo você interpreta aquilo que Deus quer falar através. Ele primeiro falou em línguas dos anjos, depois ele falou em línguas no idioma da pessoa para traduzir. Amém?
porque senão, né, como é que eu vou chegar para o Gabriel falando em língua dos anjos, se o Gabriel não tem o dom de interpretação e eu não interpretar, o Gabriel vai dizer: o que ele falou? Gabriel. Uma vez aconteceu comigo numa igreja, o irmão chegou, falou acho que uns 20 minutos, botou a mão na minha cabeça e falou. Eu tentava para ver se Deus ia me dar a interpretação, Deus não dava, Deus vai usar ele, né? Vai usar outro. Mas não usou ninguém, eu sei de lá. O que será que Deus quis falar? Não sei. Amém? Então, eu quero me aprofundar bastante disso lá no canal do YouTube da nossa igreja, né? O canal do YouTube lá é Jefferson de Deus, né? Não, Jefferson Oliveira da Silva Marreta, né? Eu tive que botar esse Marreta porque ele não entrava quando nós criamos ele. Aí tu vai ver o símbolo da nossa igreja, Missões para a Paz Mundial lá, é um símbolo de uma cruz, uma pombinha, a Bíblia, né? Você vai entrar lá e se inscreva lá. A partir da semana que vem nós vamos estar colocando bastante vídeo lá sobre isso, vídeos pequenos para você não se fadigar, de 15, 20 minutos, e você vai entender sobre os dons espirituais, né? Porque os dons espirituais, irmão, é muito confuso, então ele precisa ser explicado pela palavra de Deus, como ele funciona, para que ele funciona. Eu deixei uma observação aqui, bem legal, e talvez um pouco crítica, devido ao que nós temos visto por aí, né? Os dons são dados a fim proveitoso. 1 Coríntios 12, 7, leia para mim. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Preste atenção. Como eu sei que o Gabriel é usado por Deus, né? Com os dons espirituais que Deus deu para ele. Quando eu vejo que não está sendo útil para ele, mas para a igreja. O que a gente percebe hoje, e eu sei que vão meter o pau em mim ali na internet, mas eu vou falar, eu já vim para a internet não para criticar ninguém. Uma que eu sou um pequenino no meio de vários homens grandes de Deus ali, mas eu tenho percebido que as pessoas têm usado o dom, né? O dom que Deus deu para eles para benefício próprio, né? Tipo, a gente vê em lives aí, coloca aqui, irmão, nós estamos na campanha do Salmo 23, né? Tu bota R$23 na minha conta aí e Deus vai revelar aí a tua vida. Poxa, falei, não é para benefícios úteis, né? Para a casa de Deus, então não é cobrado, né? Você não pode estipular um valor para que Deus venha te usar. Leia aí para mim, para te ver que ele é dado individualmente. 1 Coríntios 12, 11. Também outra observação, tome cuidado, né? Tem cada coisa mesmo. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, partindo particularmente a cada um por quer. Eu escolho o dom que eu vou ter? E quando eu tenho, foi eu que quis ou foi Deus que me deu? Eu tenho que usar para Ele. Eu tenho que usar para proveitoso, como Ele mesmo falou, para que seja útil. Para quê? Para a igreja do Senhor, para a humanidade aí fora. Então não é para mim. Em um momento que Deus falou assim, ó, te dou aí para, né, encher o bolso, benefício teu. Pode ver que quem tem dom de cura, ele ora pelos outros ser curado e todo mundo é curado. E ele, se não alguém não orar por ele, ele está lascado quando ele está doente, né? Então, entenda as coisas de Deus como ela é. Não cai em favo de mel, como nós temos visto aí, muitos favos de mel aí, né? Às vezes na internet aí eu até me assusto. Bota teu nome aqui, irmão. Escreve teu nome aí, bota lá Salmo 91, bota R$91 na minha conta, Deus vai revelar tudo.
Aí o camarada vai lá, pô, R$91, o cara revela lá um monte de coisa. Talvez nem vem de Deus, que eu acredito que não, né? Porque foge dos padrões bíblicos. E aí vira essa bagunça que está aí hoje dentro do Evangelho, essa confusão na mente das pessoas, né? Tem pessoas que estão deixando de ir na igreja porque estão assistindo essas lives e aí é revelação, eles ficam ali se fadigando com aquilo ali, achando que estão agradando a Deus. Então cuidado, nem desculpe, eu não quero criticar ninguém, mas só quero falar um pouco na verdade daquilo que está escrito. Amém? Em nenhum momento falei heresia, falei só coisas que está escrito. Amém? Então, no celular, se você quiser entrar em contato comigo, tirar alguma dúvida, é 47, né? O fixo 9, né? Aquele 9, depois vem 9902 1927. É o maior prazer de te atender. Talvez eu não consiga na hora te atender, mas quando eu puder eu vou te responder. Eu sou um pequenino, Deus me chamou, né, nessa cidade, nesse bairro, para tentar explanar aquilo que o Senhor nos deu de melhor, que é a palavra de Deus. Amém? E aí, galera, o que vocês acharam do vídeo? Tem alguma dúvida? Queria perguntar alguma coisa? Se talvez o Davi, que é mais antigo de crente, talvez eu falei alguma coisa que o Davi disse assim, mas eu pensei que era de outra forma. Tem alguma coisa para falar aí, Davi? É verdade, pessoal. Uma coisa interessante. Espíritos, dois línguas. Como está em Atos 2, é como o Espírito Santo conduzia, falasse, dasse, para que eles entendessem. Ou seja, veio do Espírito. E como Paulo falou, há um só Espírito, um só Deus. Ou seja, tem que vir do mesmo Deus. É muito interessante, Senhor, que eu pensei ter falado sobre essas lives que está tendo aí, é que está enchendo o povo só de consolo. Só consolação. E Deus, ele vem, ele vai. Você já viu o peixe? O peixe que vai à forma da maré é um peixe morto. Só um peixe morto vai à forma da maré. Por isso que Jesus falou: tome a sua cruz e siga. Ou seja, Deus, ele vai nos exortar, nos consolar e nos edificar. Isso foi falado. Deus não vai só nos consolar, porque senão o nosso ego vai inflamar. Não vai só nos exortar, senão o nosso espírito vai ficar pesado. Eu sei que você sabe que Deus é perfeito, então Deus é tão imenso assim, ele ia se sujeitar apenas uma coisa, só a consolação. Sendo que a porta ainda é estreita, o caminho ainda é estreito. Olha só, os dons que foi falado, Deus dá como quer, para quem Ele quer, mas para uma utilidade. Ou seja, Deus ele não se fica para esse movimento. Efésios, ele se move mais. Você lê Efésios 1, você vai ver que ele se move dentro de nós. Então, ele não nos chamou para ficar parado. Esses dons aqui, é para nós, é uma ferramenta para a gente ser usado para outras pessoas. Porque olha só, até na lei, se a gente for ver a lei, não é para a gente, é para o próximo. É para Deus e para o próximo. E o próximo vai nos amar, se a gente amar o próximo. Você vê que nada é pra gente? Então, é interessante. Tem uma pergunta que eu quero deixar, se o pastor puder responder. Tem como Deus dar dom de línguas e não dar o dom de interpretação ou de expressão? Eu acredito assim, até vou pegar então mais no profundo, já que eu ia falar isso só lá no vídeo, mas já que ele entrou nisso, eu prometi que eu ia responder. Também tem uma confusão muito grande na mente da igreja, que assim, para mim ser batizado com o Espírito, eu preciso falar em línguas? Não tem nada a ver.
Não quer dizer que quem não fala em línguas não é de Deus. Quem fala em línguas é de Deus? Não. Tem gente que Deus chamou para não falar em línguas. E aí? Tem gente que Deus chamou, né, para falar mesmo. E o cara gosta de falar e deixa ele falar. Então assim, não posicionar, porque tem certas igrejas que dizem assim, ó, que o símbolo do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas. Não. Porque você pode ser já batizado com o Espírito. Como que eu sou batizado com o Espírito? Quando você não se manda mais. Quando o Espírito Santo te guia. O que é o batismo? É o selo. Agora ele é o teu dono. Tá bem? Ele é o teu dono. E aí, dom de línguas? Dom de línguas, ele é uma porção a mais que Deus, se tiver com vontade de te dar, ele vai te dar. Precisa eu buscar? Pare com isso. Quando eu entrei na igreja, falaram para mim, vai para o monte, jejua, ora, faz isso, faz aquilo. Eu fazia de tudo e nunca falei em língua. Quando eu desisti, eu comecei a falar. Então, não existe regra. Como o Davi falou aqui, tudo vem de Deus. Ele é dado para utilidade para a igreja, para você explanar como uma ferramenta. E tem como eu receber o dom de línguas e não receber o dom de interpretação? Tem. Porque são dons diferentes. A Bíblia não diz que você precisa. Davi acabou com o meu vídeo lá, mas eu vou ter que explicar. A Bíblia não diz que você tem que ter os 9 dons para que você seja um homem de Deus. A Bíblia não diz isso. Nem? Agora, se tu for lá para o fruto do Espírito, que também são 9, a Bíblia diz que você tem que ter os 9. Que é paz, mansidão, longanimidade, benignidade, e vai indo para aí abaixo, está lá em Gálatas capítulo 5. As obras do Espírito, vai lá, vai perceber que lá nós temos que ter todos. Mas aqui nos dons, a Bíblia não diz que nós temos que ter todos, ao contrário, ele leu aqui, ó, para uns é dado aquilo que ele quer dar. Se Deus quiser usar o Gabriel em revelação, e eu como profeta, e ele como intérprete de línguas, e o Davi como um cara que intercede orando em línguas, ele vai fazer, é como ele quer. Amém? É como ele quer. Os dons, ele é bem claro, os dons espirituais, eles são dados como Deus quer, né? Um é dado tanto, o outro é dado tanto. Pode encontrar alguém que tem os 9? Pode encontrar, mas não seja necessário para que você, meu Deus, tem que ter um e não ter o outro é pecado, né? Vai para o inferno. Não. Dons é dado cada um, né? Aqui ó, 12 e 11, é individual, né? Se quiser, por isso que Paulo diz assim, ó, se alguém profetizar em línguas, esteja um intérprete, ou ele mesmo interprete. Então aí a gente já tem a resposta. Pode ter os dois ou pode não ter, né? Pode ter só o dom de línguas, mas aí Deus vai levantar um intérprete. Aí pode ter os dois, aí tu já faz as duas coisas, do mesmo fala em línguas, do mesmo interpreta. Está respondido aí, João? Entendeu? Então é isso aí, galera. O dom de línguas ele tem essas complexidades, né? Então, tem alguma coisa para perguntar? É o maior questionamento, né? Assim, e pastor, como buscar? Tudo que tu vai buscar é oração. Se tu sente no teu coração que tu teu qualquer dom desse que foi falado aqui, se está queimando no teu coração, como que isso vai vir à tona? Também não é de qualquer jeito, não vai sentar lá dormir a noite toda, não comer o dia todo, não orar em cima disso. Se você queimou no teu coração e você sente, uma vez eu conversando com um rapaz, ele se sou afastado, pastor, faz um ano que eu estou fora, era um jovem até. Ele disse para mim assim, mas o rapaz, volta para Jesus, ele falou,
Ah, pastor, eu me entristeci porque eu orei tanto para me ser batizado com o Espírito Santo e não fui. Eu falei, mas poxa, cara, eu falei, que pena, né, que tu não foi batizado, mas assim, por que tu não foi batizado com o Espírito Santo? Automaticamente tu não deixou de selar dentro de você e conduzir. Não, pastor, eu ia a todos os cultos, eu ia para as orações, só que eu queria falar em línguas. Eu falei, mas claro, tu monetizou isso. Pensar que para ser batizado com o Espírito Santo precisava falar em línguas. Entendeu? E aí te confundiram tudo. Não sabia nem que estava orando. Às vezes acontece. Tem gente que ora assim, dessa forma e dá certo, mas tem outros que não. Aí tu acaba frustrando a pessoa, porque não é verdade. Né? Eu não preciso falar em línguas para ser batizado com o Espírito Santo. Quem falou isso é mentira. Né? Eu preciso ser guiado pelo Espírito. Eu preciso aquilo que Paulo diz. Não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Né? Aquilo que eu queria fazer, eu não faço. E aquilo que eu não quero fazer, é que eu faço. Isso é batismo com o Espírito Santo. Isso é andar com Ele. Ou estar nele. Ou Ele está em nós. Isso é. Entendeu? Então, não se frustre não se você não fala em língua. De repente você é obediente, está mais chapado que nós que falamos. Né? Nós estamos mais errados que tu. Né? Porque você é obediente, às vezes nós estamos desobedecendo. Aí só porque nós falamos chacatará e você não fala, você acha que você é menos crente que nós. Talvez nós é menos crente que tu. Entendeu? Porque é a obediência que gera santidade. Então, de repente você está obedecendo muito mais o Espírito Santo, você já está selado por ele, entendeu? Só que você não recebeu o dom de línguas, que talvez ou não seja para você, ou ainda não é a hora que Deus queira te dar, ou talvez você não esteja orado por isso, Deus está esperando uma ação de você, nasceu, aí já é mistério, mas é isso aí. E você, Gabriel, que está aí atrás das câmeras aí, tem alguma dúvida sobre esse assunto? Eu cheguei aqui cheio de dúvida, né? Mas já foram respondidas assim. Só que eu acho legal vocês explicarem desse jeito, porque tem muita gente que às vezes faz errado porque não tem conhecimento, né? Ou porque aprendeu de uma maneira errada, de alguém que ensina errado assim. Eu acho legal você ter esse vídeo, porque daí esclarece bastante coisa, né? Eu mesmo vi muito cheio de dúvida e agora eu tô respondendo. E eu acho que vocês não tem nada muito parecido. Olha que legal, né? Aparece só um pouquinho aqui, Gabriel. Pouco te conhecer e já pode que ele não queria aparecer, que ele disse que está com a cara muito grande, mas ele é grande, né? Ele é grande, né? Esse é o Gabriel, nosso da equipe de mídia aí. Essa juventude aí maravilhosa, eu quero louvar a Deus pela vida deles, são bênçãos, essa galera aqui é top das galáxias. Então é isso aí, por isso que eu decidi fazer esse vídeo, né? Eu sei que talvez eu não, se faltou alguma coisa, alguma expressão, né? Eu tentei simplificar, porque o meu interesse não é aqui que você entra com 500 comentários, foi lindo, maravilhoso. Eu quero que você entre no comentário, eu entendi, pastor, beleza, pau. Depois você vai na sua casa, procura na Bíblia se está tudo certo. Esse é o meu interesse. O interesse não é ficar famoso, é ser uma voz que clama no deserto e que toque no seu coração com a verdade. Isso aqui, ó. Essa é a verdade, a palavra de Deus, o que ela mesma diz, o que ela fala. Eu também aprendi tudo errado no início da minha caminhada, assim, algumas coisas, né? Talvez meu pastor também tinha aprendido, né? E ele nos ensinou que para ser batizado com o Espírito Santo tinha que falar em línguas, tinha que rodar, tinha que correr na igreja, né? Tinha que sapatear, aí tu era batizado com o Espírito Santo. Mas não é assim, amém? E o nosso canal lá do YouTube, né? Entre lá, compartilhe lá, né? A partir da semana que vem nós vamos bombardear, né? Aquele canal lá com vídeos falando sobre os dons do Espírito Santo, né? E toda quarta-feira aqui na igreja agora, durante 5 quarta-feiras, nós vamos estar falando sobre o Espírito Santo, todas as áreas dele, amém?
Então fique com Deus. Se tiver alguma pergunta, entre lá. Nós vamos estar respondendo em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Fique com Deus e até a próxima.